Boa tarde, está no ar o Donos da Bola aqui na tela da Band e também através da internet no band.com.br/RS. E olha só, hoje é Dia Internacional da Família, então você que vai mandar mensagem pra gente, fica a dica aí, ó, reúne a galera e manda um WhatsApp pro 992241220. Reúne todo mundo e participem em família do Donos da Bola de hoje. Quem está na Venezuela para atualizar Grêmio é Matheus Trindade. Já dá o ar da graça nessa arrancada de donos. Tudo bem, Max? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Noite para buscar a classificação à próxima fase da Libertadores da América. Técnico Renato Portaluppi vai colocar um time misto para o duelo desta noite aqui na Venezuela contra a equipe do Monagas. Dois desfalques importantes para os próximos jogos. Arthur e Everton param por aproximadamente 3 semanas. Olha só, a gente vai repercutir também como o Jeromel recebeu a notícia de que está na lista da seleção brasileira para a Copa da Rússia lá na Venezuela. E o jornal Metro de hoje gravou na pele do técnico Tite o nome dos 23 convocados. Tá aí, ó. Que é jeito mais legal de listar os nomes. Aqui não é lista nem nada, a gente faz diferente. Parabéns para o pessoal da arte aí do jornal Metro. Assunto em todas as sinaleiras na manhã de hoje. E para repercutir Grêmio, Seleção Brasileira e Internacional, Daniel Oliveira. Pois é, um destaque rápido a respeito do Tite, né? O cara que conseguiu retomar a minha vontade de torcer para a Seleção Brasileira. Mas o destaque principal é a minha preocupação em relação ao futuro. Grêmio lá na frente, sem Jeromel, Everton e Arthur. Bruno Ravazoli, boa tarde. Boa tarde, Max. Sempre um prazer estar com vocês aqui nos Donos. Mesmo com time misto, o Grêmio tem totais condições de voltar classificado da Venezuela. E o Internacional terminou a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro com o pior ataque e a 2ª melhor defesa. Completando o trio de ataque convocado não pelo Tite, mas pelo Paulo Pires, Simon Bianchini. Fala, Max, prazer estar aqui de novo. O detalhe é o seguinte, estou curioso para ver esse Grêmio misto lá na Venezuela e um jogador específico, já que você citou o ataque, Tony Anderson, sempre chamou atenção. Hoje vai ter mais uma oportunidade, curioso para ver ele como falso 9. E o Grêmio, que vai de time misto, como o Simon comentou, diante do Monagas, vai tentar buscar a vaga antecipada na Libertadores. 6 titulares estão fora do jogo de hoje. O último jogo do Grêmio, um clássico Grenal, foi pegado, disputado, polêmico, com reclamações intensas. Meu time não foi feliz nas finalizações. Nós tivemos esses 3 pênaltis. Quer dizer, se acontece um pênalti e sai o gol, a história é totalmente diferente. E aqui na Venezuela, o Grêmio tenta reencontrar a paz e tranquilidade justamente em meio à natureza. A concentração tricolor conta com vizinhos nada comuns, entre pavões, patos, tartarugas. A delegação gremista quer ficar de boa para a partida de hoje. Eu acho que a gente tem que manter o foco no trabalho, mas não deixar de lado as nossas brincadeiras, nossas resenhas, esse clima descontraído que a gente leva fora dos jogos, fora dos treinamentos, mas sempre a seriedade dentro dos trabalhos. Isso é que está nos levando ao sucesso, a essas boas partidas e vitórias, claro. E para buscar essa classificação, o Grêmio precisa, digamos, se superar. Vai com um time misto. 6 titulares ficaram em Porto Alegre. 5 estão aqui na Venezuela. Um deles vai jogar a Copa do Mundo 2018. Mas sem essa de focar no Mundial, o momento agora é de pensar no confronto contra o Monagas. Lógico, claro, 100%. Foi assim que eu cheguei até aqui, né? Não vou agora tirar o pé. Eu sou muito feliz e tento fazer o meu melhor aqui para conseguir mais títulos ainda pelo Grêmio. No último treino, Kahneman fez apenas uma corrida no gramado. Depois, alguns alongamentos. Pode ser mais um desfalque na equipe diante do Monagas. Essa dor de cabeça fica para o técnico Renato Portaluppi. Importante que quem entra tenha entrado e tenha entrado bem. Em algumas horas, o mistério será resolvido. E depois disso, será o momento da bola rolar no estádio Monumental de Maturim e a busca da classificação para a próxima fase da Libertadores, para que o Grêmio siga tranquilo e em paz na busca dos objetivos. Importante é que quem tem entrado bem, aspas de Renato, que valem para hoje à noite, Daniel? É uma verdade, né? O time do Grêmio, claro que ele não consegue repetir o mesmo nível de atuação porque de repente falta mais sequência. Mas o Grêmio tem um bom grupo, né?
qualificou ainda mais para essa temporada. Não é o jogo de hoje que me preocupa, é o Grêmio lá na frente. E o tamanho do prejuízo, né? Por isso meu destaque, o tamanho do prejuízo sem Jeromel, sem o Arthur e sem o Everton, que hoje é um jogador com poder de decisão fantástico. Eu te confesso que, pelo que eu vi do Monagas até agora, não é o jogo de hoje que vai me preocupar. O Grêmio tem condição, com esse time que vai jogar hoje, passar pelo adversário. Vocês acompanharam também em loco o Monagas aqui em Porto Alegre. Não dá medo, né? Não mostrou praticamente nada. Claramente é o time mais fraco do grupo. É o saco de pancadas, embora tenha conseguido vencer o Defensor. E o Monagas pode ter tirado o Defensor da briga. Numa bola parada, o Monagas fez 1-0, o Defensor não reagiu e o time venezuelano tem 3 pontos na tabela. O time do Grêmio é muito melhor, mesmo com o time misto, o Grêmio é muito superior, a equipe do Monagas pode pesar um pouquinho a falta de sequência, o entrosamento, mas mesmo assim eu acredito numa vitória até tranquila do Grêmio, mas o torcedor precisa entender que hoje a saída de bola fica um pouquinho mais quadrada. O Grêmio não tem Maicon e Arthur, vai ter Jailson e Michel, mas mesmo assim, repito, o Grêmio tem totais condições para voltar classificado na Venezuela. Qual foi o segredo do Grêmio ano passado na Libertadores? A boa campanha fora de casa. O Grêmio perdeu só um jogo no Chile ano passado na campanha do Tri da América. Esse ano o Grêmio vem de 2 empates. 2 empates que o Grêmio poderia ter saído com vitórias. No Uruguai contra o Defensor e no Paraguai contra o Cerro Porteño. O Grêmio foi muito bem nesses 2 jogos. Acho que hoje é o jogo mais fácil, mas claro, o Grêmio vem com um time misto. Meio para trás está tranquilo, é quase o time principal. O Matheus até daqui a pouco vai informar a provável escalação. Do meio para frente eu tenho essa curiosidade. Até citei o Tony Anderson, que para muita gente é o jogador mais próximo do Luan nesse elenco do Grêmio. Pode jogar de falso 9, mas ele é meia de origem. Hoje vai jogar numa necessidade sem alguns jogadores, vai jogar um pouco mais à frente. Estou curioso para ver esse jogador, porque sempre que entrou foi muito bem. Claro, ele ainda é jovem, vai oscilar, mas é um bom jogador e me chama a atenção. E eu acredito que a força ofensiva do Grêmio vai passar muito pelo Tony Anderson. Um gancho sobre o Tony Anderson, ele deve jogar um pouquinho mais adiantado hoje como um falso 9. Lembrando que o André não pode jogar Libertadores, o Jael e o Brocador estão machucados. Por isso o Tony Anderson um pouquinho mais à frente hoje. Jogou contra o Goiás, né? Foi o Goiás que ele jogou mais à frente, né? Na Arena. Eu não gostei da atuação dele lá, embora reconheça que foi uma boa contratação. É um jogador que tem muita qualidade. Na linha que o Daniel falou de pensar para frente, quando o Grêmio embarcou, quando esse elenco embarcou, o Jailson e o Alisson embarcaram na condição de reservas. A partir de hoje devem ser titulares nas próximas 3 semanas, para ficar em cima deles também no jogo de hoje, né? O Jailson na vaga do Arthur, que eu ainda acho que pode pintar o Cícero ao lado do Maicon. O time continuaria com a característica do passe, mas hoje o Jailson 12º e o Alisson na ponta esquerda, na do Everton. Acho que é natural, né, pessoal? Eu não sei se o Jailson vai ser titular. Hoje tudo indica pelas primeiras escolhas do Renato, ele é o reserva imediato ali para o setor. Mas o que chama atenção, no passado o Jailson entrou também numa fase importante de Libertadores e tomou conta da posição. O Maicon estava lesionado, foi parceiro do Arthur, agora entra em outra condição. Estou curioso também para ver o Jailson, mas é um jogador completamente diferente do próprio Arthur. Mas o Grêmio perde muito, né? Porque até muitos achavam que não dava certo o Maicon e Arthur. E acabou se provando que é a melhor dupla de volantes no Grêmio, né? A saída de bola do Grêmio ela é qualificada. A questão do passe longo do Maicon, a parceria com o Arthur e realmente o prejuízo para o Grêmio é grande. Claro que não, repito, não para o jogo de hoje. Mas a própria forma do Grêmio jogar depende muito dos volantes, né? Se você marca os volantes, você tira muito da saída de bola do Grêmio. E aí obriga o Grêmio a jogar muito pelos lados. Então, realmente, o prejuízo acaba sendo enorme. Vai atualizar as informações do Grêmio pra gente. Bom, Max, voltando aqui da Venezuela, hoje à noite tem o confronto com a equipe do Monagas no estádio Monumental. O técnico Renato Portaluppi deve colocar um time misto para essa partida, justamente que muitos titulares ficaram em Porto Alegre, 5 vieram aqui para a Venezuela. E aí, conversando com os dirigentes do Grêmio, tudo leva a crer que como eles fizeram essa viagem desgastante, né, eles vão jogar a partida. Esses titulares que vieram para cá não devem começar no banco de reservas. Aí os 5 titulares são Marcelo Groi, Jeromel, Kahneman, Cortez e também o Ramiro. E aí, juntando com alguns jogadores reservas, a base do time que deve iniciar a partida desta noite tem Marcelo Groi,
Madson, Jeromel, Kahneman e Cortez, Michel, Jailson, Ramiro, Cícero e Alisson, mais à frente Tony Anderson. Para encerrar, uma pequena história para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo aqui na Venezuela. Ontem o Grêmio foi treinar em um campo anexo ao estádio Monumental, palco da partida desta noite, e lá estavam jogadores das categorias de base da equipe do Monagas. Pois bem, o Grêmio ajeitou todo o seu material, iria começar o treinamento e percebeu que os atletas do Monagas não tinham água para beber durante a atividade. O Grêmio se solidarizou e doou boa parte da sua água e do seu isotônico também para a garotada do Monagas. Claro, ficaram muito felizes com essa atitude, mas mostra essa realidade preocupante aqui da Venezuela, onde os atletas aí da base do Monagas não tinham nem água para se hidratar durante o treinamento que aconteceu ontem à tarde, Max. Ajuda a explicar esse abismo que existe entre o Brasil e alguns países sul-americanos, quando a gente fala até de futebol, né? Foi a cidade de Barinas ano passado. Acompanhei a estreia do Grêmio na Libertadores contra o Zamora, vitória por 2-0, gols do Léo Moura e do Luan. E eu fiquei impressionado porque as pessoas vendiam pão na sinaleira. A Venezuela hoje, o povo venezuelano, tanto é verdade que muitos estão vindo para o Brasil, né? A dificuldade é imensa, né? A ajuda do governo, ela é pequena e muita gente passando fome mesmo, né? É uma realidade triste. A desvalorização da moeda, a questão do custo para a alimentação, realmente é um momento muito triste, né, que a Venezuela vem passando. Os próprios jogadores do Monagas, quando vieram aqui a Porto Alegre para jogar contra o Grêmio, receberam $100 para passar 3, 4 dias para gastar. E muitos não queriam sair para gastar, para aproveitar um pouquinho, comer um churrasco, alguma coisa assim, porque queriam guardar o dinheiro para levar de volta aos seus familiares lá na Venezuela. Uma informação impactante do Matheus Trindade, o ingresso custa R$3. R$3. Para Monagas e Grêmio. R$3. Quando a gente aqui vê os ingressos cada vez mas mais lá, a moeda desvalorizada, né? Só que tem um detalhe, o salário mínimo lá é R$18, né? Chega a 17, R$18. R$3 para um ingresso é artigo de luxo. R$3 é caro para eles, né? É luxo. A moeda deles é o Bolívar venezuelano. Exatamente. Bolívar venezuelano. R$3 você pega um ônibus aqui em Porto Alegre. É. E olha lá. Olha lá. Dentro de campo, a defesa é praticamente a titular. Vocês tinham comentado isso na abertura do programa. Isso. Não deve ter muitos problemas. Mas ali na frente tem Ramiro, Tony Anderson, que vocês já colocaram como destaque, e o Alisson também, que é o cara aí para se estar... Só que o Alisson pela ponta esquerda. Pela ponta esquerda, que no é lugar do a Everton, posição que ele mais jogou lá no tempo do Cruzeiro, né? Aqui no Grêmio, que o Renato começou a colocá-lo como uma alternativa ao Ramiro. E o Alisson vai voltar para a ponta esquerda. Também tem essa modificação, até porque, como o próprio Matheus citou, o Everton está fora, está lesionado nas próximas 3 semanas. Então o Alisson vai exercer também no time titular essa função. É que tu ser reserva do Everton hoje é um problema, né? Você acaba tendo um aproveitamento maior atuando na direita, substituindo o Ramiro, do que propriamente o Everton. E o Alisson realmente entendeu isso, né? Tanto é verdade que é uma figura frequente aí no time do Grêmio, né? Olha só, Dia da Família, recadinho no WhatsApp da família Mendonça. Oi, gente, eu sou a Sara, meu nome é Rita, eu sou a vó Olinda, mãe da Rita e vó da Sara. E somos íntimos e amamos muito eles. Pois é nesses momentos de jogos que a nossa família se reúne, todas com um único intento só, torcida. E é nesses momentos criamos vínculos, comemos juntos, brincamos juntos, se reunimos todos, até os cachorrinhos, vestidos fardados para a torcida. Assim, hoje a gente aqui tá em 3, né? Mas a nossa família é bem grande, tanto que eu sou da 4ª geração colorada. E em nome da família Mendonça, a gente quer deixar um beijo e um abraço pro pessoal dos donos da bola. Valeu, família Mendonça. E olha só, falando em família, daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira também. Falar do Jeromel, que tem 3 filhos pequenos. A Lia, de 5 anos, a Lauren, de 3 e o Luca, de apenas 1 aninho e 7 meses. Ontem a nossa produção, capitaneada pela Rebeca Rosa, sofreu para arrancar uma homenagem para o papai famoso. Segurar a Lia, o Luca e a Lauren para mandar um recado pro papai não foi fácil. Mas a gente conseguiu. Papai é seleção. Sim.
Olha só, eu acompanhei, eles deram uma canseira na mamãe e na nossa produção. E olha só, tempo para treinar não falta no Inter. O Odair Hellmann terá uma semana inteira para preparar o time para o duelo importante contra a Chapecoense, que será somente no dia 21. Mais uma vez, semana inteira de preparação. A primeira atividade foi um jogo-treino entre os reservas do São José contra quem não jogou o Grenal. Oportunidade de ver o lateral direito Dudu em campo, que voltou a ter condição de jogo depois de 2 meses lesionado. Antes de seguir falando no jogo-treino, uma observação. O Grenal nem sempre acaba quando termina. Zeca respondeu essa provocação. Posso falar que foi um time grande, de primeira divisão, contra um time de segunda divisão. Assim. O engraçado de tudo é que eles pouparam contra o Goiás, correto? E para jogar o Grenal, né? Então, eu acho que qual o cara que iria poupar os jogadores na Copa do Brasil que foi para jogar com um time de Série B? Voltando a falar de futebol. Ao todo, 17 atletas jogaram pelo Inter. Enquanto isso, os titulares do Grenal treinavam na academia e depois deram uma volta pelo gramado do CT Parque Gigante. E olha, o Inter jogou contra mais um azul, que vem muito bem. O São José, que disputa a Série D do Brasileiro, tem 4 vitórias em 4 partidas. Gol e vitória. 2 coisas que o torcedor colorado não vê há 5 jogos. Por isso, a tabela de classificação traz uma coincidência com o número 5, que é o número de pontos no Brasileiro. Pontuação de rebaixado. Estamos com o pensamento, sim, cada vez mais subir na tabela e tranquilamente eu te falo que a gente vai, se Deus quiser, pontuar jogo após jogo para poder levar o Inter lá em cima na tabela. Para isso, falta o gol. Aliás, o torcedor colorado deve estar com saudade de ver as redes balançarem. Já faz 1 mês desses gols do Nico Lopes. Dentro do grupo, nada de crise. O grupo está fechado, fechadíssimo. Todo mundo um ajudando o outro, trabalhando forte. O professor está passando tudo que tem que ser feito dentro de campo e a gente vai conseguir sim, a gente vai alcançar os nossos objetivos. Número 5 assombrando o Internacional, Bruno. A Inter terminou a 5ª rodada com pontuação de rebaixado, né? O Inter tem vantagem em relação ao Bahia no saldo de gols. E é muito interessante, eu sei que são apenas 5 jogos, mas esses jogos já mostram algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Inter tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Apenas 2 gols marcados. O Inter tem um ataque inferior ao do Paraná, que somou apenas 1 ponto no campeonato e é um time que não ganhou ao lado do Ceará. Ceará e Paraná os únicos que não ganharam. Só que a defesa do Inter é sólida. É a 2ª melhor do campeonato. O Inter sofreu apenas 3 gols, ao lado de Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Ou seja, falta o equilíbrio. É um time que se defende bem, mas sem gols, o Inter não vai vencer. No máximo, empatar. São esses lances que a gente está acompanhando. Dá para ficar um bom tempo falando e mostrando os gols perdidos pelo Internacional. Mas alguns jogos o Internacional criou, outros não, né? O Grenal, o Inter ofensivamente foi inoperante, até pela proposta do jogo. Mas algumas partidas o Inter teve oportunidades, mas não teve a frieza, de repente, no complemento da jogada para buscar o gol. Acho que até o Bruno Ravazoli falava isso ontem pela manhã no Esporte Notícia da Rádio Bandeirantes, que o Internacional precisa chutar 27 vezes para fazer um gol. Isso. É um número para lá de preocupante, né? É um número do Footstats. O Inter é o 2º time no Campeonato Brasileiro que mais precisa finalizar para fazer um gol. A média do Inter é 1 gol a cada 27 finalizações. O Corinthians, por exemplo, faz 1 gol a cada 6 finalizações. Então é uma diferença muito grande. O Inter finaliza, mas não tem pontaria. E eu acho que o problema do Inter vai além da pontaria. Eu sigo achando que o problema do Inter está no meio-campo, está na criatividade. Ok, é um problema de mecânica de jogo ou de recursos humanos, a falta de gols do Inter? Os dois. Os dois. Porque com a mecânica de jogo atual, não potencializa os jogadores. Porque o Inter não tem jogadores com a característica do toque de bola. O Inter tem essa ideia de propor jogo, de tocar, de chegar com velocidade ao ataque, mas o Inter não tem jogadores de passe, o Inter não tem jogadores criativos. A questão maior é começo, meio e fim, né? A saída de bola do Inter ainda é um problema. Começa lá atrás. E aí realmente o time se perde. Não consegue jogar. Material o Inter humano... ficou muito dependente do Patrick e a jogada individual pela esquerda. Acho que material humano, o Inter tem um grupo legal. Acho que falta um volante no elenco do Internacional para sair jogando, um volante de passe. Acho que falta para o Inter um Maicon,
um volante de passe, que saiba passar para frente, não para o lado e para trás. E falta também um jogador cerebral. Começou a exigência... Para jogar com o D'Alessandro, ou para disputar a posição com o D'Alessandro. Eu, sinceramente, pelo pouco que o Juan Lano jogou, esse jogador precisa ser melhor aproveitado no grupo do Inter, né? Entrou bem no Grenal, né? Eu sei que o começo do Inter no Brasileirão preocupa um pouco o torcedor, mas quero fazer uma lembrança. São 5 jogos, o Inter pegou só um time daqueles não considerados grandes do futebol brasileiro, que foi o Bahia, e venceu. O Inter pegou Cruzeiro com as reservas, mas é o Cruzeiro. Pegou o Clássico Grenal, que sempre é uma incógnita. Pegou o Palmeiras. Daqui a pouco já tem o Corinthians, tem agora o jogo contra o Chapecoense. Acho que é uma tabela difícil nesse começo, daqui a pouco vai se inverter um pouco as posições. Outros times vão enfrentar as equipes mais fortes, o Inter vai pegar esses times mais fáceis. Daí a gente vai poder ver. Mas eu acho que o Inter tranquilamente não vai brigar contra o rebaixamento, meio da tabela para cima. Quem sabe, dependendo de quantos clubes forem a Libertadores, o Inter ainda pode beliscar. Mas tem material humano para render um pouco mais. A gente continua falando de Internacional ao vivo do CT Parque Gigante com o Alfredo Pereira. Boa tarde, Alfredo. Oi, Max. Boa tarde para todo mundo ligado no Donos da Bola. O Inter fez um treinamento hoje pela manhã aberto à imprensa. Na atividade feita em campo reduzido, os jogadores treinaram posse de bola. A semana é toda de treinamentos, já que o Colorado só vai a campo, na próxima segunda. O atacante Rossi, que jogou na Chapecoense, próxima adversária do Colorado, ainda não marcou gol com a camisa do Inter. E ele foi entrevistado na coletiva de imprensa hoje e deu a sua opinião sobre isso. Vamos ver. A gente que é atacante ali, que tem a responsabilidade de fazer os gols, tira o sono. Mas a gente vem trabalhando forte para poder criar e a bola poder entrar. E a gente está somando os pontos. Acredito que todo mundo que está jogando ali na frente está engasgado com esse gol e tenho certeza que contra a Chape agora vai sair. A gente poder voltar a pontuar. A gente sabe que é um jogo muito difícil. A Chape é sempre perigosa fora de casa. Venceu o Flamengo, um candidato ao título. Então, é ter tranquilidade e saber que a gente vai enfrentar um time que se defende muito bem. O Inter não marca há 5 jogos. E olha que não é por falta de atacante, porque o Odair Hellmann tem várias opções, como o Leandro Damião, o William Potker, o Nico Lopes, o Wellington Silva, o Rossi, o Luca, o Marcinho e o Brenner. São vários. Max, é com vocês. E o problema do ataque do Internacional está no campo legal agora também, né, Bruno? É verdade. E ainda sobre o que disse o Alfredo, o Inter tem 9 atacantes no elenco. Qualidade, quantos? Somando jogadores de lado de campo e centroavantes, o Inter tem 9. Internacional vive de novo o dilema da quantidade versus qualidade. Pois é, sobra atacante, falta jogador de criatividade no meio. O Brenner virou solução. O Brenner virou uma solução. Quer dizer, a situação tá ruim, bota o Brenner. Que é um jovem, tem muito a evoluir ainda. E o Brenner é bom jogador. Ele tem uma condição física privilegiada e tal, mas é um jogador que ele precisa ganhar mais estofa, ele precisa ter mais estofa. Aí vamos dizer o seguinte, é jogando. Não, eu também acho que é jogando, mas não colocando na pedreira. E é outro atacante de força, né? Damião é de força, aí tu vê Marcinho, Luca, Wellington Silva de velocidade. Bom, o Odair pode ter problemas para montar o time para o jogo da Chapecoense, porque o Potker e o D'Alessandro serão julgados na próxima quinta-feira pelo STJD pela expulsão, o Potker pela expulsão contra o Flamengo e o D'Alessandro por uma suposta agressão no Lucas Paquetá. Os dois estão enquadrados no artigo 254A, praticar agressão física, e podem ser suspensos de 4 a 12 jogos. Portanto, na quinta-feira, julgamento importante envolvendo o D'Alessandro e o William Potker. E até a Procuradoria destaca que o D'Alessandro, além de supostamente ter agredido o Lucas Paquetá, provocou o adversário com esbarrões e agressões verbais e que tal fato poderia gerar tumulto e violência. Ou seja, o argentino pode pegar um gancho na quinta-feira. Bom, e depois ainda tem o incidente do Grenal. E ainda depois a Procuradoria vai analisar os vídeos do Grenal. Ou seja, entraria como reincidente, né? É. Dor de cabeça aí para o Odair e para o departamento jurídico. Tem recadinho do WhatsApp pra gente? Aqui é o Bruno, Cidral de Caxias do Sul. Queria mandar um beijo pro meu irmão Fabiano, que é gremista, pro meu irmão Alex, que é colorado, pro meu pai César, que é gremista, e um beijão especial pra minha mãe, que amanhã está de aniversário. E meu recado pra família gaúcha é que curtam mais suas famílias, um pouquinho menos de celular, um pouquinho mais de amor, de conversa,
que eu acho que é disso que as famílias precisam, um pouquinho mais de união, ser um pelo outro e ter saúde, que o resto todo mundo corre atrás. Valeu? Donos da bola de volta com Seleção Brasileira em pauta. 4 jogadores que nasceram aqui no Rio Grande do Sul vão representar o nosso estado na Copa da Rússia. E um paulista gaúcho de coração também foi chamado pelo técnico Tite. No comecinho da tarde, o fim da espera. Boa tarde. Jeromel, Grêmio. Pedro Jeromel, paulista, de 32 anos, recebeu a notícia na Venezuela, onde o Grêmio encara o Monagas pela Libertadores nesta terça. Sem o Grêmio, nada disso teria sido possível. O Grêmio me projetou no futebol nacional, a nível mundial, onde eu posso ganhar a chance de ter sido convocado. Eu sou muito feliz e tento fazer o meu melhor aqui para conseguir mais títulos ainda pelo Grêmio. Em Porto Alegre, a família do zagueiro gremista comemorou. Eu acho que é o reconhecimento, assim, de todo um trabalho, a vida toda que ele, desde pequenininho, tem sonhado, né? E eu acho que é uma vitória da família mesmo. 4 gaúchos foram convocados para a disputa da Copa da Rússia e um deles já tem status de titular. O goleiro de Tite surgiu no estádio Beira-Rio e hoje brilha em gramados italianos. Alisson, de 25 anos, jogador da Roma, era nome certo na lista. Deu um frio na barriga de qualquer maneira? Como é que foi? Deu. Até foi muito rápido, assim, na hora ali. Não foi feito suspense, né? Mas saiu o nome, daí dá aquele alívio, né? Mas tudo certo. Agora é rezar para não dar lesão, não dar nenhum imprevisto, para tudo seguir tranquilo. Também cria do Internacional, o pelotense Tyson, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ganhou uma vaga no ataque. Douglas Costa, revelado pelo Grêmio, e hoje na Juventus da Itália, figurou entre os meio-campistas. Mano, eu tô aqui pra te parabenizar por mais uma conquista tão importante da tua carreira e te dizer que a gente sempre acreditou em ti e que isso é só mais um reflexo de todos esses anos que tu vem trabalhando muito. E eu não tenho dúvida que vai dar tudo certo, a gente tá aqui torcendo junto contigo e a gente te ama muito. Um beijo! De Veranópolis, vem o goleiro que arrematou um dos lugares ainda considerados em aberto antes do anúncio. Cássio, fruto da base tricolor e multicampeão com o Corinthians. Alguém ficou surpreso pelo Jeromel ter ido à Copa? Ir à Copa? Não, nem o Grêmio. Nem um pouco, né? O Grêmio já sabia antes, né? Ele certamente tem o comunicado antes, né? Com mais antecedência. E o Jeromel mereceu, né? A gente falava aqui, os últimos 3 anos do Jeromel realmente são espetaculares, né? Ele foi um jogador que inclusive, eu achava que não daria a mínima resposta, mas é um cara que realmente provou, teve um problema de adaptação, não conseguiu jogar bem logo na chegada, mas depois teve lesão e tal, e aí se firmou e realmente hoje é o pilar da defesa do Grêmio. Né? E o melhor zagueiro do Brasil. Sem dúvida. No futebol brasileiro, atualmente, o melhor zagueiro é o Jeromel. O Jeromel, hoje estava vendo um levantamento dos colegas da Bola de Prata, ESPN, Revista Placar. O Jeromel já venceu as 3 últimas edições, levando a faixa de melhor zagueiro da competição. E pode ser o primeiro jogador na história, ele já está liderando desde a primeira rodada o quesito como melhor zagueiro no Campeonato Brasileiro mais uma vez. Pode ser o primeiro jogador na história a vencer 4 vezes consecutivas. Tem que estar na seleção. Aliás, mérito do Filipão. Me lembro que eu critiquei o Filipão quando se falava, o Jeromel, digo, por que o Filipão não levou para a Copa então, né? Mas o Filipão tinha razão, porque foi o Luiz Felipe Scolari que disse ao Grêmio, olha, contratem porque é bom jogador. E aí o tempo mostrou, né? Aí quando chegou, o Jeromel foi reserva do Werley, a dupla de zaga era Rodolfo e Werley, aí o Werley começou a falhar, 1, 2, 3 vezes, e o Filipão colocou o Jeromel, aí começou Rodolfo e Jeromel, e desde então... Jeromel o Werley que está no Vasco, né? Formando uma belíssima defesa. Fez gol contra na rodada Paulão, passada. Fabrício, Werley, Companhia Limitada, Eraso. A zaga do Vasco na última rodada foi Breno, aquele é São Paulo, e o Werley. Com Paulão e Eraso no banco. A Grêmio TV registrou esse momento da convocação na concentração lá na Venezuela. O Jeromel foi homenageado pelos colegas, tá? Ele nota-se que ele é muito, mas muito querido pelos companheiros, né? Isso é grupo fechado, né? Isso é grupo fechado. Muito legal isso aí. Ele talvez não tenha aquela imposição no vestiário, mas ele é uma liderança técnica e é um exemplo para todos, né? Hoje é o segundo capitão do time, né? O Maicon primeiro, o segundo é o Jeromel. Até no vestiário ele é um jogador que... É porque a gente olha e
meio que não faz uma ligação de um líder pelo jeito dele. Cá pra nós, o Jeromel é um cara que se botar um skate embaixo do braço vai dar voando aí, porque tu acha que é parecido com o Tony Hawk, né? A galera da minha geração sabe como é que é. Olha só, ele vai falar aqui, vamos escutar essa opção dele. Só agradecer todo mundo aí, vocês aí, acho que esse momento vai ser possível, a entrega de cada um, cada momento, cada situação que a gente já passou junto. Vocês aí foram fundamentais na nossa convocação, fazem parte, e eu vou ser eternamente grato por vocês terem proporcionado isso daí. Muito legal, cara que é duríssimo dentro de campo e é super tímido, né? Até engraçado ver ele não tem esse jeitão de xerifão. Ele é um jogador muito bem quisto, né, no grupo do Grêmio. E isso aí prova também o sucesso, né? A confiança que se tem nos comandantes e uma relação que ela é honesta. O Renato deu chance para todo mundo e disse, eu vou dar oportunidade para todo mundo. E deu. Olha só, no nosso WhatsApp também tem participação dos telespectadores sobre a seleção. Boa tarde aí, boa tarde amigos donos da bola. Minha pergunta vai para o Simon. O que acha da contratação do Tite com o Tyson no lugar de Luan? Luan é mais jogador de meia, de articulação, de armação, do que o Tyson. Eu quero saber o que ele acha da convocação do Tite aí. Um abraço para vocês. O Reginaldo, de Caxias do Sul. Simon Bianchi. Valeu, Reginaldo, pelo recado. O detalhe é o seguinte, eu concordo com o Tite na opção de levar o Tyson, porque o Tyson tem mais vivência que o Luan. Para aquilo que o Tite quer, que é um jogador mais de extrema, o Luan não faz essa função. O Tite tentou experimentar nos treinos na seleção, no Grêmio. O Luan é outro tipo de jogador. Então eu entendo a convocação e o critério adotado pelo Tite para levar o Tyson. E vamos parar de granalizar essa convocação. Tá errado, né? Não tem que granalizar tudo na vida, né, gente? Alguma ausência chamou mais a atenção de vocês nessa lista? Eu lamento a ausência do Arthur. Também. No mais, eu acho que a lista do Tite está coesa, muito bem feita e muito boa para a Copa do Mundo. Mas se o Arthur fosse, quem vocês tirariam? Ah, bom, aí é outro problema. Aí é outro problema. Augusto. Mas aí... esse era o nome que pensando na cabeça do Tite não ficaria de fora. E foi bem na seleção. Olha só, o complemento da quinta rodada do Brasileirão aconteceu ontem à noite. Ceará e América empataram em Fortaleza e no Clássico Carioca deu Botafogo. A Rebeca Rosa conta essa história pra gente. No Rio, Rodrigo Lindoso, que não é tão lindo assim, deixou o Botafogo em vantagem. Pedro, apenas Pedro, empatou para o Fluminense. E Chiesa fez o gol do Fogão. Botafogo 2-1, placar final. Em Fortaleza, nem bem começou o jogo e Giovani já foi logo marcando para o América. O próprio Giovani ampliou para os mineiros. Ainda no primeiro tempo, Elton usou a cabeça para descontar. E já nos acréscimos, Pio, de pênalti, deixou tudo igual. Ceará 2, América também 2. E hoje, na marca do pênalti, depois do intervalo. Donos da bola de volta na marca do pênalti. O encarregado da cobrança de hoje, Daniel Oliveira. Opa, vamos Pergunta do Gabriel Nepomuceno, de Rio Grande, zona sul do estado. Qual seria a sua dupla de zaga titular da seleção brasileira, Daniel? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu ainda deixaria o Jeromel como reserva e acho que a zaga titular da seleção, a que o Tite escalou, eu tô fechado com ele. Isso aí, tá respondido, Gabriel? Valeu, Daniel. Obrigado pela pergunta. Olha só, a gente vai recuperar agora um trecho do Zeca falando sobre a declaração do Renato depois do Grenal, que se referiu ao Internacional como time de Série B. Ele falou time de Série B, então ele quis dizer que todos os outros times da Série B é uma É isso que eu percebi que eles quis dizer. Então, assim, acho que a pessoa tem que ter humildade de reconhecer todas as coisas da sua vida, da onde ele saiu e da onde ele quer chegar. E saber que o Inter é grande, sim. O Inter é time de Série A, todo mundo sabe. O cara é hipócrita falar que o Inter é time pequeno. Não tem nem o que falar. Você tem Mundial, Libertadores, entendeu? Campeonato invicto brasileiro, né?
Então eu acho que faltou um pouco de humildade, mas a gente está tranquilo, não deixa entrar nada aqui dentro, o grupo está fechado. Sonhamos com títulos sim, sonhamos com classificações sim, é óbvio, somos um time grande, quer tá sempre em cima. Esse Grenal não vai acabar tão cedo, né, Daniel? Esse Grenal já tinha que acabar, porque a declaração do Renato foi de uma infelicidade, ela foi desrespeitosa, e o Zeca rebateu uma declaração desrespeitosa. Então, quer dizer, ninguém ganha com esse tipo de coisa. Acabou, passou o Grenal, já era. Cada um vai cuidar do seu agora. Não acrescenta nada. Tem que virar essa página também, né? Porque ambos os clubes têm compromissos importantes agora. Uma coisa que eu aprendi, general rebate general. Acho que fica um pouco ruim pro Zeca, como jogador ainda, rebater um técnico. Um dia os dois podem trabalhar juntos. Ou aqui no Rio Grande do Sul ou em outro clube. Então acho que passou um pouquinho dos pontos. Tanto o Renato como o Zeca também. Valeu, Simon. Valeu, Bruno. A gente fica agora com o Band Mulher, com o comando da Regina Lima. Boa tarde, Regina.